Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. É um prazer estarmos aqui em mais uma Expert. São mais de 10 anos participando desse grande encontro no mercado financeiro. Mais uma vez, vai ser uma Expert virtual. Esperamos que ano que vem possamos estar juntos a vocês, presentes num stand, podendo encontrar todos os nossos parceiros e investidores. Eu estou aqui com os meus sócios, que são os heads das áreas multimercado macro e renda fixa, Marco Mac, crédito privado, Laurence Mello, e renda variável, o Ellen Wang e Edu Carnier. Pessoal, bom dia. Obrigado por estarem aqui comigo. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, acho que vocês vão assistir aqui um pouquinho do que é a nossa discussão diária. A ZQuest hoje tem 17,5 bi sob gestão, espalhados em várias subestratégias, e para isso precisa ter uma equipe extremamente qualificada. Somos 65 pessoas com expertises complementares, e aí vamos contar um pouco para vocês como é que nós estamos estruturados e também falar um pouco de cenário, que no final é o que importa, né? Laurence, vou começar com você. Você pode contar um pouquinho para os nossos parceiros e investidores como é a nossa grade de produtos de crédito? Claro. Olá, pessoal. Prazer estar mais numa Expert com vocês, né? Alguns anos que a gente tem participado, presença constante. Eu sou responsável pela área pelos fundos de crédito da ZQuest, alguns bastante conhecidos, como o LUT, o Altro, o Debêntures Incentivadas, e essa é basicamente a nossa grade, né? Fundos de crédito, basicamente, eles têm a rentabilidade de instrumentos de renda fixa, de crédito que a gente dá para as grandes empresas do Brasil, onde você tem os instrumentos emitidos, são instrumentos de renda fixa, ao mesmo tempo você põe um pezinho ali muito parecido com o que a renda variável faz, que é estar olhando as empresas e entendendo como elas ganham dinheiro e com isso ver se elas vão conseguir pagar esses juros ou não de uma maneira adequada. Os instrumentos, eles são produtos da modulação. Então, nós temos um fundo bastante conservador, onde a gente busca ter bastante liquidez, é uma liquidez diária desse produto, a pessoa pede resgate num dia e tem o dinheiro no dia seguinte, que é o LUT, é um fundo que ele busca superar o CDI com uma volatilidade reduzida e é para o investidor que, de certo modo, precisa de uma liquidez. Um outro produto bem conhecido é o Altro. São características de empresas investidas semelhantes ao do LUT, contudo, é para quem já tem uma expectativa de aplicação por um prazo mais longo. Então, ele tem um resultado um pouco melhor, um pouco maior do que tem o LUT, só que com uma volatilidade também um pouquinho maior que a gente obtém disso, para ter algumas estratégias de arbitragem entre instrumentos diferentes de crédito e conseguir ter um retorninho maior. Num raciocínio semelhante ao Altro, nós temos o fundo de debêntures incentivadas, só que aí já no mundo do incentivo fiscal e com benchmark em IPCA, é o IMAB5, aquele benchmark um pouquinho mais curto, onde você reduz bastante a volatilidade da cota, mas tem uma volatilidade superior ao Supra, ao Altro. E para terminar, nós temos o Supra, que é um fundo já com uma característica mais de fundo mercado, é o nosso filho mais novo aqui, ele tem 1 ano, onde ele basicamente busca fazer uma complementariedade do que existe no mercado brasileiro. Hoje em dia, no mercado brasileiro, você tem os fundos multimercados, que obtêm retorno dos instrumentos macros, uma baixa volatilidade. Você tem os fundos de multimercados de baixa volatilidade, que muitas vezes vêm do mercado de bolsa, que são os long e short, e você não tinha esse produto para você obter o alfa do crédito privado. Então, a gente fez esse produto para posicionar, conseguir ter uma rentabilidade aí de CDI mais 3, 4 ao ano, com uma vol reduzida de 3% ao ano e com instrumentos bastante líquidos. Essa é a nossa grade, sendo bem sucinto e passando a bola aqui um pouquinho para o Meg, falando dos produtos de renda fixa. Observação, vou fazer uma rápida adição. Lembrando a vocês que nós temos o LUT disponível também em previdência privada, que com todas as mudanças de legislação, inclusive também de reforma fiscal, passam a ser ainda mais interessantes, já eram, passam a ter ainda maiores vantagens sobre outros produtos.
e nós temos, inclusive, o LUT na Previdência da XP, mas nós também vamos trazer novidades, vamos trazer outros fundos de crédito privado no segmento de Previdência Privada em breve. Neck, conta um pouquinho aí para a gente sobre a nossa grade macro. Claro, mas antes de mais nada, eu também queria falar que é um prazer para mim participar da Expert mais uma vez, agora aqui na ZQuest. Queria cumprimentar aqui meus sócios, meus Walter e meus parceiros de casa. Bom, em relação à grade de fundos macro que a gente tem aqui, acho que eu posso dividir em duas famílias. A gente tem os fundos multimercados e os fundos de renda fixa ativa. Quando a gente fala em fundo macro, na verdade, o que a gente está falando a gente pode expressar a nossa opinião macroeconômica em todos os ativos que existem no mercado local e também nos mercados internacionais. Então, a gente faz a nossa análise macro do que está acontecendo na economia do nosso país e de outros países, e a gente pode acessar ativos no mundo inteiro para expressar isso nos diferentes mercados. Na parte de multimercados que a gente tem, a gente divide, a gente segmenta os fundos pelo grau pelo nível de volatilidade, pelo nível de risco que a gente tem. Então, a gente pode começar falando das ZQuest Multi e do Dinâmico, que são os dois fundos que têm a vol um pouco mais conservadora, a volatilidade um pouco mais conservadora, e aí a gente busca ali uma vol em torno de 5 a 6 para esses dois produtos. O próximo produto que a gente tem é a ZQuest Max, é o Multimax. Esse já tem a vol dobrada, para realmente um produto um pouco mais agressivo. E agora a gente está vamos lançar aí nos próximos dias, um produto um pouco mais agressivo ainda, com a vol maior do que a do Max, que vai chamar PWR, e esse realmente é um produto que é para ser um produto, acho que de destaque em termos de volatilidade no mercado. Então, a gente está bem animado para montar esse produto. Do lado dos produtos de renda fixa ativa, o que a gente faz é se utilizar de instrumentos realmente de renda fixa, tanto de renda pré-fixada, de instrumentos pré-fixados ou pós-fixados ou linkados à inflação, e a gente opera esses instrumentos de uma maneira ativa. A gente pode ficar comprado ou vendido nesses instrumentos, não necessariamente numa posição só. E esses produtos eles têm benchmarks diferentes, não são produtos que que tem benchmarks como CDI, a gente pode ter benchmarks como IMAB ou IMAB+, e a gente acaba operando sobre esse benchmark. Então, acho que é um produto também interessante para quem tem esse tipo de benchmark, olha para esse tipo de risco. Acho que porque a gente falar de macro era isso, passar para o pessoal de equities para falar um pouco lá como é que funciona. Ué, Edu, bem-vindos. Legal, tudo bem, gente? É prazer também estar lá na Expert. Acho que aqui eu vou tentar passar a grade aqui para vocês. Acho que a grade ela se compõe do Quest Ações, que é um fundo clássico de renda variável, D1, D3, um pouco mais de características de tentar selecionar as opções de investimento dentro de um mundo mais líquido. A gente tem o Quest Top Long Bias, uma estratégia que permite você ser mais agressivo tanto na alavancagem do fundo, quanto na parte vendida, além de poder expor o fundo a ativos internacionais. Então, assim, um fundo com mais possibilidades em termos de seleção de ativos como um todo. Um grande destaque que é o Quest Small Mid Caps, o nome fala um pouco por si, que ele visa investir em empresas de média e mais baixa capitalização como um todo, um grande destaque da casa ao longo dos anos. E também tem a oportunidade de investimento no fundo long and short, que é o nosso que tem o equity hedge e o total return. Esse é um fundo que visa capturar as oportunidades tanto na parte comprada em ações, tanto na parte vendida, como de vez em quando algumas alavancagens tanto em opções quanto na parte direcional do fundo. Então, acho que a casa conta com uma estrutura de 9 pessoas aqui na área de renda variável, com grande suporte da parte de análise. A gente tem 9 pessoas trabalhando junto para compor, selecionar as melhores ações e discutir da melhor forma possível as oportunidades em renda variável. Lembrando que os fundos multimercado macro também estão disponíveis no segmento de previdência privada, assim como fundos também de inflação,
E também a nossa estratégia de renda variável já está disponibilizada há muitos anos via Previdência Privada, mas como o Edu aqui levantou, o nosso grande destaque nos últimos anos, né, foi eleito aí por algumas publicações, o fundo da década, pela Infomoney, o segundo melhor fundo em 10 anos no Brasil em segmento de renda variável. O Small Mid Caps em breve também vai estar disponível no segmento de previdência privada. E adicionando na nossa grade de produtos, nós também temos, por uma questão de logística, não podemos estar todos aqui nessa gravação, mas o Fábio Veiga e o Jean Marcondes são os heads do segmento de arbitragem, e aí nós temos fundos com baixa correlação de mercado, com mercados e baixa exposição a crédito, que são o low vol e o termo, que complementam a nossa prateleira e que são fundos que basicamente procuram bater aí o CDI através de cash and carry, financiamento e operações a termo, que eu acho que trazem também uma grande complementariedade aí para a nossa grade de produtos e uma oportunidade de diversificação para o investidor. Pessoal, falando um pouco agora da parte mais fácil, né? Tem sido um ano de altíssima volatilidade, de quebra de expectativas. Começamos o ano muito preocupados com a parte fiscal, depois as coisas aparentemente melhoraram, voltamos aí a entrar numa aparente encruzilhada e na véspera de eleições, né? Queria aproveitar para falar um pouco com vocês, bater um papo sobre o cenário e mostrar um pouco para os nossos parceiros como é a nossa discussão diária. Mac, eu acho que começando de uma visão top-down, queria te pedir aqui para falar um pouco para a gente sobre a sua visão macro, tanto da parte global, como especialmente aí da economia brasileira. Como vocês estão enxergando o Brasil e que oportunidades isso pode trazer? Sim, claro. Então, falando um pouco do global, para depois ir para o Brasil e atentar mais ao Brasil, eu só queria dar uma pincelada, falar que lá fora a gente está saindo mais rapidamente, os países envolvidos saindo da crise do Covid, né, com a vacinação avançando, alguns países já abrindo, os Estados Unidos mostrando aí um crescimento forte, que acho que isso é importante para os mercados emergentes, e a grande dúvida é se esse crescimento vai ser tão forte ao ponto de eles terem que subir juros ou deixar a política monetária um pouco mais rígida via tapering ou qualquer tipo de coisa. Então, acho que esse que é o grande risco que a gente tem aqui dos Estados Unidos, mas a gente está tranquilo. Os últimos dados que vieram de lá são dados tranquilos. A gente acha que ainda o cenário vindo dos Estados Unidos ainda é bom para as economias emergentes. Eu acho que o risco um pouco maior que a gente tem é da China, de uma desaceleração que possa ter lá. Eu acho que eles têm agora essa política de Covid-0, isso pode fazer com que tenha shutdowns mais constantes e acabe implicando na cadeia de supply, né, de oferta de produtos. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho o cenário global. Eu acho que esse risco pode vir de lá, mas por enquanto acho que isso é manejável. Eu acho que a gente está no cenário externo tranquilo para mercados emergentes como o Brasil. Indo para o Brasil, especificamente, eu acho que a gente tem uma visão um pouco mais construtiva do que acho que a média de mercado. Isso vem principalmente da questão fiscal. O fiscal sempre foi o grande problema que o Brasil teve e continua sendo. Mas a gente acha que do início do ano para cá, esse problema foi melhorado e não piorado. A gente tem um fiscal melhor do que se imaginava. Se a gente pegar, é importante colocar dessa maneira, o biênio da pandemia, que é o biênio 2020 e 2021, a gente entrou em 2020, final de 2019, com a dívida PIB perto de 76%, 77%. A gente está saindo esse ano aqui desse biênio com a dívida PIB a 80%, e se dependendo da arrecadação que está melhorando cada vez mais, pode ser até menor que 80%. Então, desse lado de dívida PIB, a gente saiu bem desse biênio. De lado de crescimento, eu quero lembrar até, a dívida PIB, muita gente achava que ia para 100 na hora da pandemia lá atrás, e ele acabou ficando muito próximo do que era quando a gente entrou. Em termos de crescimento, a gente perdeu 4% do PIB em 2020, e esse ano aqui a gente deve ter um crescimento maior que 5%. Então, no biênio, a gente vai ter um crescimento positivo. Então, a gente está com números realmente macroeconômicos melhores do que poderia se esperar
durante, né, algum tempo atrás. Além disso, o próprio resultado primário, que se esperava que fosse 250 bi ou 350 bi, está perto de 150 bi. Então, a gente está 1,5% do PIB. Então, acho que a gente está saindo com números melhores. E isso acho que é um pouco função desse ciclo de commodities que a gente está tendo, que a gente realmente está surfando. Mas a gente já teve outros ciclos de commodities, em 2004, por exemplo, em que a gente tinha uma arrecadação muito forte, mas a gente acabava gastando tudo. A diferença para agora é que a gente tem um teto de gastos. E esse teto de gastos funciona quando você não tem arrecadação e quando você tem, é melhor ainda. Você consegue criar primário. Então, acho que o teto de gastos está funcionando. O governo, até agora, e o Congresso também, houve uma discussão muito grande no início do ano, se ia romper, como que ia ser o orçamento, se ia ficar dentro do teto, fora do teto. O governo acabou, junto com o Congresso, chegando numa solução. Os riscos que a gente vê para frente levam em consideração também, obviamente, o teto. Agora, com a questão dos precatórios, fica inviabilizado esses precatórios ficarem dentro do teto. Então, de alguma maneira, tem que ser resolvida essa questão, o que você vai fazer com isso, e o mercado acaba enxergando de novo uma possibilidade de algum risco fiscal aí do governo, como é que o governo vai superar essa questão dos precatórios. Então, acho que esse é um dos riscos para o nosso cenário. Um outro risco para o nosso cenário local aqui é a inflação, que está bem alta ultimamente, mas eu vejo o Banco Central falando de uma maneira bastante dura, então eu acho que eles vão atacar esse problema de uma maneira tempestiva, como eles têm falado, acho que isso vai ser resolvido. E, obviamente, a eleição, que é uma coisa que acho que o grande problema da eleição é que ela foi antecipada muito. Normalmente a gente falava de eleições já lá em abril, né, março, abril, agora a gente já está falando de eleição agora e já está operando a eleição agora. Então, eu acho que isso é também um risco para esse cenário que a gente está colocando mais positivo para o Brasil. Edu, Weller, passando aqui para a renda variável, é interessante, né, que a gente acabou tendo um PIB esse ano muito mais alto que se esperava, várias empresas aí surpreendendo com resultados, mas essa questão macro tem sido um fator determinante, né, para que o Ibovespa e principalmente o preço das empresas não esteja refletindo toda essa melhora. Como é que vocês estão vendo aí o cenário micro e oportunidades aí para a renda variável? Bom, Walter, dado esse cenário de maior volatilidade macroeconômica e também esse cenário de eleição, a gente acabou por resolver aumentar as posições de stock picking, né, que são as empresas que deveriam performar independente do cenário macro. Seja porque elas estão inseridas em indústrias que crescem, têm crescimento ao longo do tempo, seja porque elas têm vantagens competitivas claras que façam com que elas ganhem market share, participação de mercado ao longo do tempo. Então, um dos exemplos de empresas que a gente tem na carteira é GPS, é uma empresa de terceirização de serviços, então cada vez mais as empresas tendem a terceirizar serviços que não são parte do core business da empresa, né? Até porque isso pode dar algum problema, como por exemplo a questão de segurança lá no Carrefour, que deu todo aquele escândalo e violência, né? Então esse é um mercado de 750 bilhões de reais e hoje ele é penetrado em apenas 20%, só 150 bilhões de reais de receita que está na mão de empresas de terceiros, então tem um grande potencial de penetração aqui. E quando a gente olha para a participação de mercado, ela tem apenas 4,5% de market share, então tem um grande potencial de consolidação, que é o que ela está fazendo. Ela está fazendo aquisições relevantes ao longo do tempo. Esse ano ela deve fazer 1,5 bilhões de aquisição e ao longo dos próximos anos 2,5 bilhões de aquisições de receita. Então, ela vai consolidando o mercado. E outro exemplo também é Pets, né, que é um mercado de animais, né, que é um mercado que tem crescido muito ao redor do mundo inteiro. Isso daí é uma tendência secular por conta de um aumento de urbanização e menos pessoas tendo filhos, né? As pessoas têm menos filhos com urbanização e enriquecimento. E aí, quando você tem menos filhos, o cachorro acaba virando seu filho, né? Eles brincam que o cachorro sai do chão do dono para a cama. E quando isso acontece, a propensão a gastar do dono do animal é muito, muito maior. Então, eu falo, tenho 3 em casa.
Boa, boa. E é um mercado que cresce 15% ao ano, e a Pets tem 6% de market share, então também ela vai ter um potencial grande de consolidação do setor. Ela acabou de fazer uma aquisição muito relevante, que é a Z-Dog, e a Z-Dog vai complementar muito o portfólio de produtos dela, né? Vai dar acesso a ela a outros mercados, porque a Z-Dog também ela tem uma distribuição em diversos mercados, né? É uma empresa mais internacional, mais global do que a Pets, né? E ela dá acesso a esses produtos premium, porque o price point do produto da Z-Dog é de um consumidor num preço bem elevado. Obviamente, um outro case que a gente gosta muito é o case de e-commerce, né, que cresceu muito durante a pandemia, dado que você não tinha outra alternativa a comprar, a não ser que fosse pela internet, pelo celular. O mercado cresceu 80% no ano passado e deve continuar crescendo 20%, 30% pelo menos para esse ano. E aí, quando a gente olha para o Mercado Livre, a gente acha que ela é quem tem o ecossistema mais robusto, né? Tanto do ponto de vista do seller quanto do ponto de vista do consumidor. E com esses ganhos de escala que foram possibilitados pela pandemia, ela conseguiu reduzir muito o custo de aquisição do consumidor, porque agora, quando você vai buscar um produto, você já busca direto no Mercado Livre, você não tem que buscar no Google, e aí ela não tem que pagar publicidade para o Google ou para o Facebook, né? E ela também conseguiu diluir muito o principal custo fixo, que é a logística, né? E aí, quando você dilui esse custo fixo da logística, você consegue ser muito mais eficiente. E hoje, para ter uma ideia, a gente acha esses números impressionantes, 77% dos produtos já são entregues em até 2 dias, o que num país continental como o Brasil é um número extremamente impressionante. Então, são cases que a gente acredita que vão navegar bem, independente desse cenário macro mais volátil. Basicamente isso, Walter. Eu acho que é interessante, né, lembrar que a ZQuest está completando 20 anos, né, e nesses 20 anos, especialmente nos últimos 15, você teve muito pouco anos aí de céu de brigadeiro, né? Então, sempre teve alguma crise, algum acidente, e no meio desse caminho, empresas como Localiza, Mercado Livre, Magazine Luiza e tantas outras, né, cresceram e se consolidaram. Então, boas teses de investimento, às vezes, independem do cenário macro e você consegue gerar bom retorno, né? Falando nisso, eu faço um gancho aqui, acho que já cansei de repetir isso, mas em 2020, crédito privado sofreu um severo teste, né, Laurence? Foi sangue para todo lado, e eu sou testemunha aqui da firmeza do Laurence, nos momentos mais agudos de crise, em defender as teses de investimento e principalmente a classe de crédito, especialmente mais restrito ao high grade, e ver que 18 meses depois, não só os fundos todos voltaram, como estão no topo do primeiro quartil da indústria, né? Então, primeiro, parabéns. Mas, segundo, Laurence, qual é a tua impressão aí para o cenário de crédito? E, assim, do que a gente pode observar, os prêmios continuam muito elevados, não? Sim, verdade, Walter. Cenário de crédito sendo rápido e aproveitando do que meus amigos e meus sócios falaram, basicamente, utilizando do ponto de vista crédito e o que está acontecendo no mundo de gestão dos instrumentos de pricing, de precificação. Do ponto de vista de crédito, a gente utiliza do mercado, do que o MEC expôs no cenário macro, para falar mesmo com a crise, mesmo com os eventos no Brasil que você tem hoje em dia, você tem o quê? Uma garantia de demanda, de consumidores que foram capazes de demandar e comprar, sejam mercadorias, commodities, sejam mercadorias, sejam e-commerce, e isso também um pouco fruto de liquidez e dinheiro que os bancos centrais e o governo espalharam no mundo. Então, a empresa consegue vender. Essa própria liquidez fez um mercado de capitais pujante em momento de crise, que você tem muito dinheiro, as empresas
Pela primeira vez que a gente vê no mercado brasileiro funcionando um pouco descolada, principalmente as principais empresas do Brasil, do que está acontecendo no mundo macro. Quando a gente volta 10, 20 anos para trás, uma coisa conversava muito mais forte com a outra. Então, quando você pega isso tudo, junta e usa um pouco do que a gente tem de equipe, mais a equipe de equities, e consegue traduzir em setores ou histórias que vão dar certo, que vão passar bem por esse cenário, faz com que você fale o seguinte: do ponto de vista de crédito, estamos cada vez melhores para o nosso universo de investimento aqui da ZQuest. E aí, quando eu falo que foi o ponto que você citou, do ponto de vista de precificação, essa crise fez uma desancoragem de preço que juntou com política monetária, né? Você teve desde um congelamento da liquidez ali no auge da crise, passando por um CDI que teve um juro real muito baixo, fez com que você tivesse um instrumento de crédito subindo spread de crédito muito grande. Voltou, vai voltar ainda mais por causa dessa subida e normalização da taxa de juros do Selic, então você vai fazer com que a classe volte cada vez mais forte, até numa questão de oferta e demanda. É até mais um call macro do que de crédito isso, né? Então, quando você pega esse cenário com spreads de crédito para uma teoria que eu não vou entrar aqui, ainda mais do que gordinhos, tem sentido, a classe vai ser uma das classes que vai mais remunerar com menor volatilidade no mundo da renda fixa. Então, isso faz o quê? Do ponto de vista de crédito das empresas, que você tem uma certa tranquilidade, para não dizer bastante, ainda que tenha um chacoalho macro no mundo de que nós vamos ver aqui do Brasil eleições. Do ponto de vista de gestão, você fala o seguinte: instrumentos no Brasil, grandíssima maioria em CDI ou em PCA, que tem proteção contra a inflação. Então, são instrumentos que vão sofrer menos volatilidade do que um simples pré ou uma bolsa pura. Então, quando você empacota tudo isso e coloca dentro de um produto, mostra que esse produto vai dar uma tranquilidade. Junta-se com o spread de crédito gordinho, eu vejo um cenário brilhante e convido todo mundo a vir para a classe de crédito privado, tá? Eu acho que esse é um resumão do que a gente tem para frente. Bacana ouvir isso, e interessante é que eu acho que a gente vai acabar, né, Mac, estabilizando nos juros aí no final do ano, um pouco mais elevados do que a gente esperava no começo, né? Sim, acho que a gente vai ter que partir para isso, Walter. Eu acho que o câmbio muito desvalorizado por muito tempo, eu acho que no início, quando a gente estava lá no auge da crise, o crescimento e a atividade muito fraca, o câmbio alto não trazia inflação. Mas depois de a atividade voltar agora com a vacinação, e mesmo com o auxílio emergencial que o governo deu, a atividade voltando, há algum repasse de preço sim, por conta do câmbio está bastante alto. Então eu acho que o Banco Central vai ter que acertar isso. Uma maneira de acertar isso realmente é subindo juros, e acho que a gente vai ter que conviver com os juros um pouco mais altos aí, talvez a casa entre 7,5 e 8, alguma coisa nesse sentido. Então, mas isso é bacana, né? Porque se você estiver falando de 7,5, 8, você está falando de juros historicamente muito baixos para os padrões brasileiros, mas são juros também que permitem que os instrumentos de crédito e os fundos multimercado tragam um excelente retorno. Então, o segredo, né, de diversificação de portfólio é, primeiro, olhar sempre para o longo prazo, depois não botar todos os ovos na mesma cesta. Aqui na ZQuest, você tem uma equipe extremamente competente, com fundos como a ZQuest Ações, que já tem 17 anos de track record, vencedor, com diversas oportunidades para dar diferentes soluções para diferentes necessidades, e você vai poder diversificar a sua carteira em renda variável, em fundos macro, em fundos de crédito. Eu acho que, de novo, com todos os problemas que a gente tem, essa volatilidade, mas esses riscos também trazem oportunidade. E a nossa equipe está extremamente preparada para continuar entregando para vocês retorno acima do benchmark, que é a nossa missão. Então, assim, queremos agradecer aqui o tempo de vocês, dizer que, apesar de todas as dificuldades, a gente vê aí grandes oportunidades e mostrar um pouco da qualidade do nosso time. Obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, prazer.
Até o ano que vem. Esperamos estar fisicamente juntos no ano que vem, na próxima Expert. Não.